Ó, eu estava falando para vocês que, como todo mapa, ele apresenta distorção, né? Porque, na verdade, como todo mapa apresenta distorção. E a Terra ela tem um formato geóide, ela é achatada nos polos e ligeiramente esférica na sua lateral, né? E aí, essa Terra ela tem um formato curvilíneo. Então, todo mapa você vai representar ele num plano. O mapa ele é uma representação, né? Tipo plano. É claro que tem um globo, né, que é o tipo de mapa mais aproximado aí que a gente tem, na verdade, da realidade, do que seria, né? Mas mesmo assim o globo ainda não é fiel, porque ele representa a Terra como se fosse realmente uma circunferência perfeita e tudo mais, e não é. Mas todo mapa, ele representa aqui uma superfície que é curva em um plano, né? Quase todos os mapas são assim. E aí não tem como haver um mapa perfeito. Não existe isso de mapa perfeito. Todo mapa tem distorção. Então, para que a gente resolva esse problema, o que é que a gente vai fazer? A gente vai adotar aí as projeções cartográficas. E o que são as projeções cartográficas? São técnicas, né, para a gente elaborar mapas de forma mais concisa com aquilo que eu quero representar. Então, dependendo da minha finalidade no mapa, se eu quero representar uma área de latitude média, uma área de latitude baixa, mulher, o que diabo é isso, hein? Latitude alta, depende. Latitude baixa porque você está próximo de zero, próximo do Equador. Latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação ao Equador. Varia de 0 graus no Equador, ele é um marco para medir a latitude do globo. 0 graus no Equador até 90 graus norte e 0 graus no Equador até 90 graus sul. Então, se eu quero representar algum país de latitude baixa é porque estou próximo do Equador, de zero. Latitude alta, porque estou próximo de 90 ou estou a 90 graus, que é o máximo de latitude alta. E latitude média, países ali de zona temperada, mais ou menos 45 graus, né, que é a metade de 90. Por ali vai ser países de latitude média. Aí, dependendo daquilo que eu quero representar, eu vou utilizar projeções específicas, que eu vou mostrar os tipos de projeções já para vocês. Então, ó, todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre, aproximada porque não existe um mapa real, óbvio, não existe isso, esqueçam isso, não existe mapa perfeito. Isto ocorre porque não se pode passar de uma superfície curva para uma superfície plana sem que haja uma deformação, né? Já mostrei ali. Por isso, os mapas preservam certas características e, ao mesmo tempo, eles vão ter que alterar outras. Obviamente, né? A gente vai ver que você utiliza uma projeção cartográfica X, Y, Z para dar ênfase a uma coisa, mas sabendo que ela vai deformar a outra, certo? Tipo assim, não existe gente perfeita, né? Não existe mapa perfeito. Você quer representar uma coisa, mas ao representar aquela coisa, você vai estar automaticamente deformando um outro elemento daquele mapa, outro aspecto daquele mapa ali. Porque não existe um mapa perfeito. Tire isso da cabeça. A elaboração de um mapa requer um método que estabeleça uma relação entre os pontos da superfície da Terra e seus correspondentes no plano de projeção do mapa. Para se obter essa correspondência, utiliza-se o sistema de projeções. Aí vamos lá, classificação das projeções. As projeções cartográficas, quanto ao tipo de superfície projetada, adotada, elas podem ser 3 tipos. Existem 3 tipos aí de projeções cartográficas, que a gente vai aprender um pouquinho sobre elas. São as projeções planas ou azimutais. Plana, né? Como se você pegasse ali uma folha de papel e colocasse sobre o globo terrestre, que é curvo, né? Tem um formato curvilíneo. Então, dependendo daquilo, eu vou mostrar já aqui um esboço de como seria esse tipo de projeção, viu? Vocês não vão ficar só imaginando, não. Relaxe. Então, a projeção plana ou azimutal, ela representa uma parte, uma região só do globo, certo? Você vai dar ênfase só apenas a uma região. É como se você pegasse uma folha de papel e colocasse sobre uma região do nosso planetinha e vai representar aquela região específica. Então, a projeção plana, que também é chamada de azimutal, vem esse nome lindo e maravilhoso, que para às vezes confundir o aluno, né? Mas a projeção plana ou azimutal é a mesma coisa. Projeção cilíndrica é como se você pegasse um cilindro e envolvesse no globo, um cilindro. Você envolve o globo no cilindro, né? E você vai estender esse cilindro. Ou seja, mapas do mundo que representam o mundo todo, com todos os continentes, ilhas, oceanos, mares, são mapas que utilizam a projeção cilíndrica, porque é a única projeção que vai pegar ali o globo todo, ó, e vai estender esse globo. É a projeção cilíndrica. Espera que eu vou mostrar mais uma vez, relaxa. E a projeção cônica, professora, é como se você pegasse um cone e colocasse em uma região do globo. Ele representa também uma região do globo específica. É muito utilizada para países de latitude média, a projeção cônica. Vocês vão ver já. Então, vamos lá. Tipos de projeções, quanto à superfície projetada, 3 tipos.
Projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, eu disse que ela era muito utilizada para representar o quê? O mundo, né? Você pega um cilindro e envolve o globo todinho. E aí para você fazer um mapa do mundo, você envolve esse cilindro no globo e depois você estende esse cilindro. É claro que isso é feito aí de forma digital, né? Os mapas hoje em dia são feitos de forma digital, não são mais mapas feitos à mão, por exemplo, né? Os mapas analógicos. Era muito comum o mapa analógico ali, principalmente entre as grandes navegações e a primeira revolução industrial, né? Os mapas analógicos feitos à mão. Mas hoje em dia os mapas são feitos de forma digital. Então, se utiliza essa projeção cilíndrica para representar o mundo, porque você pega o globo e envolve ele num cilindro e estende esse cilindro. Então, na projeção cilíndrica, a superfície terrestre é projetada sobre um cilindro tangente ou secante. Tangente é a parte que toca, é a parte que vai tocar. Espera que vocês vão entender. Ao elipsoide. Elipsoide é tipo o formato assim da Terra, formando uma elipse, um círculo, tá entendendo? Que então é longitudinalmente cortado e planificado. Projeções cilíndricas são geralmente usadas para mapas de toda a superfície terrestre, uma vez que tendem a evitar grandes distorções. Olha, Ana Beatriz, o que é que significa dizer essas cores aqui? Ó, essas cores aqui. É o seguinte, todo mapa de projeção cilíndrica é um mapa que, como eu falei, pega um cilindro e envolve o globo. Mas a parte que é tangente é a parte que vai tocar. Ó, a parte tangente é a parte que toca. Tá vendo? A parte aqui, ó, é a parte que toca. O que significa dizer isso? Quer dizer que nos mapas de projeção cilíndrica, essas partes que o cilindro toca na Terra são as partes que vai estar ali mais bem cartografada. Quanto mais próximo dos polos, mais esse mapa vai distorcer a realidade ali. Tá entendendo? Por que, Ana Beatriz? Porque, olha, quanto mais próximo dos polos, mais curvo vai ser. Então, e o cilindro, olha o formato do cilindro, tá vendo? Ó? Então, essas áreas aqui possivelmente vão estar mais alargadas, vão estar maiores no mapa, tá entendendo? A parte mais fiel desse mapa aqui, de menor distorção, vai ser essas áreas que está tocando aqui, as áreas tangenciais, as áreas que tocam. Vai ser essas áreas aqui próximo ao Equador, na zona tropical do globo, né? Entre o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, mais ou menos essas áreas aqui vão ser as áreas mais bem cartografadas no mapa de projeção cilíndrica. Ok? Tá dizendo aqui, aí, baixa distorção, essas áreas aqui centrais. Por quê? Porque é a parte que o cilindro toca. Como se fosse a parte mais reta, né? E aí essa parte aqui que é mais reta, que o cilindro está tocando, vai ser mais fiel no mapa. Como eu falei, todo mapa, não importa o tipo de projeção que você utilize, todo mapa vai ter alguma distorção. Nesse específico aqui, no tipo de projeção cilíndrica, o que é que acontece? Quanto mais curvilíneo for, o cilindro não consegue pegar ali bem direitinho, o cilindro não consegue pegar essas partes aqui próximas aos polos, ó, vai estar bem distorcido. É tanto que nos mapas do mundo, vocês vão ver que a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, fica ali bem próximo do Canadá, dos Estados Unidos, na América, aqui, né, próximo da América. A Groenlândia vai estar bem grande. Por quê? Porque se utiliza para um mapa do mundo esse tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica. E aí, ó, quanto mais próximo dos polos, tá vendo essas áreas vermelhas aqui, ó, indica que a distorção é bem alta nessas áreas. Porque é mais curvo, o cilindro não toca perfeitamente. Olha o formato do cilindro, não toca, muito curvo. Então, aqui nessas áreas próximas aos polos, nas projeções cilíndricas, nos mapas do mundo que vocês verem, vão ser projeções vão ser mapas em que essas áreas aqui vão estar bem distorcidas. Porque não pega, o cilindro não pega direitinho. Ok? Projeção cilíndrica é mais utilizada para representar o mapa do mundo, mapas do mundo, e a parte que vai estar ali mais fielzinha, possivelmente, né? Se for nesse formato aqui, vai ser essas áreas aqui, ó, próximas ao Equador, porque as áreas são as áreas tangenciais, que o cilindro toca. Ok? Deu para entender um pouquinho? Ana Alice chegou depois. Deu para entender? Projeção cilíndrica? Deu. Ana Alice. Cadê você? Tá aí, Ana Alice? Você vai ter que ver isso aí depois. Viu, Ana Alice? Eu já expliquei projeção cilíndrica. Eu estou explicando os tipos de projeções. Projeção cilíndrica, não tem isso no livro de vocês bem direitinho, não, viu? Por isso que seria interessante vocês anotarem. Projeção cilíndrica, projeção plano ou azimutal e projeção cônica.
projeção cilíndrica, você pega um cilindro e envolve o globo, e depois você vai esticar esse cilindro. Você vai representar o mundo. Ela é muito utilizada para representar o mundo. Planisférios... Professora, tem como depois você disponibilizar esse Disponibilizar? slide lá no grupo? Tem sim. Me lembre disso. Tem sim. Parei. Então, esse tipo de projeção é muito utilizada para representar o mundo. Quanto mais próximo dos polos, ó, mais distorção vai haver nesses mapas. Por quê? Porque a superfície é mais curva e a área tangencial aqui não existe. Não existe área tangencial que não toca, né? Vamos para outro tipo de projeção. Projeção... Eita, peraí, que ainda tem um tipo aqui. Peraí. Nesta projeção, enfim, aqui ideia cilíndrica, né? Nesta projeção, os meridianos e os paralelos... Já ia para o outro. Nesta projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Linhas retas, né? Meridianos, essas linhas aqui de norte a sul, ó. Meridianos são linhas na vertical, de norte a sul. Semicirculares, porque elas são de 180 graus, vão de polo a polo. E tem os paralelos aqui, que são linhas na horizontal, deitadas. Essas linhas deitadas são os paralelos. São linhas circulares, porque elas envolvem o globo todo, são de 360 graus. Ó. Nesse tipo de projeção cilíndrica, tanto os paralelos quanto os meridianos vão estar retos, ó, bem retos, ângulos retos. Nela, as regiões polares aparecem muito exageradas. Como eu falei, ó, a Groenlândia, como está gigante. Tá vendo? E todo mapa que representa o mundo vai ser assim. Vai ter essas regiões aqui, geralmente, mais alargadas dos polos, porque é a área que não toca, o cilindro não toca. Quanto mais curvado for, mais o cilindro não vai tocar, então vai sair bem distorcido essas áreas aqui dos polos. Os mapas mundi são feitos em projeções cilíndricas, ok. Projeção cônica. Esse tipo de projeção, você vai ter, ele só representa uma região do globo. Você vai ter que dar ênfase a alguma coisa aí, alguma coisa que você quer representar mais. Então, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo aqui, pegando aí, você pega um cone e coloca em alguma região do globo para representar aquela região. E você vai esticar, né, esse cone. E aí você vai representar alguma região. Que geralmente esse mapa é muito utilizado para representar países de latitude média. Latitude média, latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. Varia de 0 graus no Equador até 90 graus norte, 0 graus no Equador até 90 graus sul. Então, latitude média seria metade da latitude. País de latitude média seria um país de zona temperada, onde tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, país ali em torno de 45 graus, mais ou menos, que é metade de 90. Então, e outra coisa, repare que nem por mais que esse tipo de projeção seja utilizada para representar país de latitude média, ele tem distorção também, assim como todos os outros tipos de projeção vão apresentar distorções. Olha, esse aqui especificamente, ele vai representar bem o quê? O cone ele vai tocar bem, né, em algumas partes do planeta. Ó, olha aqui a parte tangencial, a parte que toca, ó, a parte que toca. É essa partezinha aqui, ó, da latitude média, tá vendo? Ó, a parte mediana do globo. Então, é por isso que essa projeção é muito utilizada para representar esses países. Oi, Anabelle. Professora, essa secante é o que mesmo? É que apresenta menos distorção, é? Também, né? Que é a área aqui que está apresentando menos distorção, de baixa a média distorção. Exatamente. Aí estão vendo essa parte em verde e a parte em amarelo, ó, são as partes aí que têm menores distorções, mas nessas áreas aí mais curvadas, olha, quanto mais curvado for, né, apresenta maior distorção nesse tipo de mapa. Então, esse mapa, ele é muito utilizado para representar países de latitude média, esse tipo de projeção, na verdade. Olha o exemplo aqui. Nesta projeção, os meridianos convergem para os polos, vão em direção aos polos, e os paralelos são arcos concêntricos, situados a igual distância uns dos outros. São utilizados, enfim, latitudes médias. Exemplo, você pega o cone e vai esticar o cone, tá vendo? Ele tem esse formatozinho assim, como se fosse um cone esticado mesmo. É desse jeito que se faz. E, né, como eu falei, é muito utilizado para dar ênfase a países de latitude média. Então, essa área aqui que pega Estados Unidos, Europa Ocidental, por exemplo, seria muito bom para representar essas áreas. Ou aqui embaixo, poderia pegar aqui esses países aqui da América do Sul, como pegar um pouco do Chile, da Argentina, do Uruguai, um pouco aqui do Brasil,
para dar ênfase a esses locais, ou ali em países também que está dentro da zona temperada do sul, na África, na Ásia, pegar um pouquinho da Oceania, enfim. E o outro tipo de projeção, bora, projeção plana ou azimutal. Pode vir esse nome azimutal, que é uma projeção plana, tipo de projeção plana. O logo da ONU, vocês já viram o logo da ONU? Alguma vez? O logo da ONU. O logo da ONU, ele foi feito com base em um tipo de projeção cartográfica. Eu quero que vocês descubram que tipo de projeção é essa. Se é plana ou azimutal, se é cônica ou se é cilíndrica, certo? Alguém coloca aí no Google. Coloca aí no Google, quem puder. Coloca no Google. Logo da ONU. Já coloquei essa daí, projeção azimutal. Eita, que bicha rápida. Muito bem. Por quê? O logo da ONU, se vocês olharem, é um logo que dá ênfase a alguns países. Foi feito com esse objetivo, para dar ênfase a alguns países. Embora faz parte da ONU 193 países, se você olha para o logo da ONU, o emblema da ONU, é um emblema que mostra ali basicamente quem? Países da América do Norte, né? Dando ênfase aos Estados Unidos, Canadá, América, da parte da Europa, dá ênfase à Europa, principalmente a parte da Europa rica, e pega ali um pouco da Rússia, enfim. Os outros países, vocês vão ver que alguns estão dentro do emblema da ONU, mas é tipo bem afastadozinho. Na parte central do emblema tá os principais países que eles queriam realmente fazer isso. O objetivo era esse. E utilizar esse tipo de projeção aqui, projeção plana ou azimutal, que é como você pegar uma folha de papel, né, e colocar sobre uma região do globo. Também só pega ali uma parte do globo. E o que mais? São projeções sobre um plano tangente ou esferoide em um ponto. As projeções azimutais são apropriadas para representar áreas que têm extensões aproximadamente iguais nas direções norte e sul, ou leste e oeste. Deixa eu ver se tem um... Aí, olha, exemplos de superfície de projeção. Embora a gente viu lá alguns exemplos, né, de como você pode utilizar a projeção plana, cônica e cilíndrica, a gente viu mais ou menos dessa forma aqui, não foi? A plana, a cônica e a cilíndrica. Mas você pode utilizar a cilíndrica de outras formas, ó, representar a cônica também de outras formas, e a plana também, ó, dependendo daquilo que você quer mostrar, quer dar ênfase, também de outras maneiras. Ok? Aí são exemplos. Mas normalmente a gente vê dessa forma aqui, né? Dessa primeira forma aqui, plana, cônica e cilíndrica. A plana do tipo polar, para representar a área polar, né? Alguma área polar, do norte ou do sul. A icônica do tipo normal, eixo do cone paralelo ao eixo da Terra. Aqui é muito comum para representar esses paizinhos aqui, ó, dessa região, no caso aqui da parte norte, né? Cilíndrica. A cilíndrica equatorial, que é a mais comum, é aquela que a gente representa o mundo todo, bonitinho no planisfério, é a equatorial. Eixo do cilindro paralelo ao eixo da Terra. Estendendo ele todinho, dá o mapa do mundo. Mas também pode ser utilizado dessas duas formas aqui, ó, transversa, horizontal. Cônica também, transversa, horizontal. A plana, equatorial ou horizontal, como você quiser, dependendo daquilo que você, como eu falei, quer representar ali. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma... Bia chegou agora. Tem sim. Agora vamos para o grau de deformação de um mapa. As projeções cartográficas, elas podem ser de 3 tipos, né? Que eu falei. De acordo com a superfície que a gente vai projetar, pode ser uma superfície cônica, uma superfície plana ou uma superfície do tipo cilíndrica, certo? Eu posso utilizar ali, posso fazer um mapa conforme 3 tipos de projeções: plana, azimutal, cônica ou cilíndrica. Mas vamos para o grau de deformação. Conforme o grau de deformação de um mapa, conforme o grau de deformação dele, eu vou dizer, eu posso encontrar um mapa de projeção cilíndrica do tipo conforme, ou uma projeção cilíndrica do tipo equivalente, por exemplo, certo? Ou do tipo equidistante. Eu posso pegar ali a projeção cônica e trabalhar um grau de deformação conforme, equivalente. Espera que vocês vão entender esse grau de deformação. Só estou dando exemplos assim, para que vocês comecem a assimilar que a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plano-azimutal, elas têm graus de deformação. E dependendo daquilo que eu quero representar, por exemplo, eu quero fazer um mapa do mundo. Eu sei que eu vou pegar uma projeção cilíndrica, né? Mas eu quero deformar apenas o formato dos continentes e deixar o tamanho real. Então, eu vou utilizar um grau de deformação equivalente. Ah, mas eu quero fazer um mapa com as distâncias iguais de um local para o outro, mapa do mundo, cilíndrico e equidistante. Ah, eu quero fazer um mapa do mundo, projeção cilíndrica,
mas eu quero dar ênfase ao formato dos continentes. Então, eu vou distorcer a área. Não tem como eu fazer um mapa perfeito. Sempre que eu for dar ênfase a uma coisa, eu vou estar distorcendo outra. Então, eu vou utilizar a projeção cilíndrica do tipo conforme. Conforme preserva a forma e distorce o tamanho. Espera aí que vocês vão ver. Exemplo. Não vai ficar uma coisa assim ruim, não. Espera aí, relaxa. Projeção conforme. Deixa eu ver se tem. Pronto. A projeção conforme é o que, Ana Beatriz? Aqui eu tenho um exemplo de uma projeção cilíndrica, porque está representando o mundo todo, mas é do tipo conforme. O grau de deformação aqui que o Gerardo Mercator utilizou foi a projeção aí do tipo conforme. O grau de deformação conforme. Significa dizer o quê? Esse mapa ele é um mapa do século XVI. Ele é um mapa do século XVI, na época das grandes navegações, e ele foi muito utilizado nesse contexto de grandes navegações. Por quê? Porque ele preservou os ângulos. Então, esse mapa ele é muito bom para você representar trajetos. Tipo assim, fazer trajeto da Europa para a América, da Europa para a Ásia, por exemplo, se eu quiser. Esse mapa ele é muito utilizado para navegação. Ele foi muito utilizado para navegação. E o que é que o Gerardo Mercator fez? O Mercator, ele preservou os ângulos aqui, e ao preservar os ângulos, ele automaticamente preservou o formato dos países, dos continentes. O formato está fiel, mas ele teve que distorcer alguma coisa. Ele distorceu o quê? Distorceu aí o tamanho real. O tamanho real das coisas dos continentes não é esse, das ilhas não são esse. O tamanho não é esse. O tamanho não está certo. Ele distorceu o tamanho. Mas por que ele distorceu o tamanho? Porque ele tinha que prevalecer alguma coisa. E ele decidiu prevalecer os ângulos, aí de um local para o outro, e com isso o formato saiu legalzinho. O formato realmente do Brasil, por exemplo, é um aproximado, o que seria isso aqui mesmo, né? O formato aí da África é isso aí mesmo, certo? O formato, ele deu ênfase, mas ele teve que distorcer o tamanho, porque não existe mapa perfeito. Eu tenho que escolher, mamãe mandou eu escolher de acordo com aquilo que eu quero representar. E aí eu, quero representar aqui os ângulos, quero representar o formato, né? O formato legal, porque aí eu consigo tracejar meu trajeto melhor de um local para o outro. Então, pronto. Então, se você deu ênfase aos ângulos, o formato vai sair legal. Agora, o tamanho vai sair distorcido. Beleza. Então, a projeção de Mercator, do século XVI, ele deu ênfase aí aos ângulos, né? Ao formato, mas distorceu o tamanho. É o contrário dessa outra aqui, que é a projeção equivalente, de Peters, né? A projeção de Peters é uma projeção cilíndrica também, porque representa o mundo todo, cilíndrica, as duas são cilíndricas, é a semelhança delas duas. Se eu perguntar numa prova aí qual é a semelhança entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters, que é do século XX, essa daqui. A semelhança entre elas é porque elas utilizam o mesmo tipo de projeção, de superfície projetada, que é a projeção cilíndrica, mas o grau de deformação é diferente. Enquanto a de Mercator do século XVI, dá ênfase ao formato, aos ângulos ali, né? E distorce o tamanho. Essa daqui é o contrário. Essa daqui distorceu o formato, mas prevaleceu o tamanho real. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, né? Essas áreas tropicais, é a área tangencial da projeção cilíndrica. Então, o tamanho aqui realmente está fielzinho, certo? Tamanho. Está fielzinho, essas áreas aqui. Mas, em compensação, ele teve que distorcer alguma coisa. E aí ele distorceu o quê? O formato. Distorceu o formato, automaticamente distorceu também os ângulos, né? Os ângulos aqui não são legais. Espera aí que tem uma parte que a gente vai comparar as duas, viu? Cai muito isso no Enem. Projeção equidistante. É a que não apresenta deformações lineares. Isto é, os comprimentos são representados em escala uniforme, mantendo as distâncias, ou seja, apresentam distâncias corretas. Essa daqui, equidistante, seria um mapa também cilíndrico, porque está representando o mundo todo, cilíndrico também, mas aqui ele tanto distorce aí o formato, pouco formato, quanto distorce os tamanhos, distorce isso aí. Por quê? Porque a ênfase desse mapa é apresentar as distâncias corretas em um local, entre um local e outro. Representar a distância, por isso que ele é equidistante, certo? Esse equidistante não é muito falado, não. No Enem não é muito falado, não. Geralmente, eles gostam de trazer questões que comparam a projeção cilíndrica, sim, mas do tipo conforme com o tipo equivalente. Aí aqui tem a comparação,
Ó, Mercator versus Peters. Diferentes visões do mundo. Um foi do século XVI, é de Mercator, e outro foi do século XX, 1973. Essa do século XX, ela foi inspirada em um outro tipo de projeção que já existia, não lembro o século exatamente, que é a de James Gall. Um cara chamado James... Oi? Pode voltar um slide antes? Vai dar um print? Mas vou colocar esse aqui lá no grupo. Vou colocar no grupo, viu? Não se preocupe, não. Essa de Peters, ela foi projetada, já existia uma antes, que era do James Gall. Aí esse Peters, ele deu uma reformulada na projeção. Essa primeira aqui foi muito utilizada no contexto das grandes navegações, deu uma ênfase à Europa, ela dá uma ênfasezinha à Europa, repare que está bem assim, centralizada no mapa, ela é muito eurocêntrica, essa de Mercator. Dá uma ênfase na Europa, está bem grande mesmo, a Europa não é grande desse jeito. Se você tirar a parte europeia da Rússia, né, a parte europeia da Rússia, a Europa é menor que o Brasil, então olha como está grande, ela dá uma ênfase à Europa muito grande, a projeção de Mercator. E ela é muito eurocêntrica. E a de Peters, ela já é uma projeção que dá uma ênfase maior aos países mais pobres, né? Ela é diferente. Dá uma ênfase aqui à África, por exemplo, aqui à América do Sul. Ela dá uma ênfase a regiões mais pobres do globo, enquanto a de Mercator, ela dá uma ênfase mais à Europa, a área mais rica. Aí eu queria colocar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir. Pensar que já tinha aberto isso, mas, enfim, faz parte da vida. Pronto, abriu. Agora saiu. Interessante. Deixa eu ver. Olha, tem um comparativo aqui entre elas duas. No livro de vocês, vantagem das projeções. Tem um tópico aí, não sei se vocês já viram. Quem já fez a resenha, hein? Resenha ou resumo? Ricardo fez, né? Não sei se foi só Ricardo. Eu já mandei também. Tá? Ó, tem esse tópico, né? Aí no livro de vocês, ó, vantagem das projeções. Estão vendo, né? Estão vendo? Sim. Pronto. Ok. Olha, tem as duas projeções, uma do lado da outra, o planisfério de Mercator e o planisfério de Peters, e está explicando o quê? Repare que dá ênfase aqui no Brasil para vocês repararem a diferença entre elas duas. Ó, enquanto a do Mercator do século XVI é uma projeção cilíndrica, conforme, porque ele preservou aí o formato e distorceu o tamanho. Olha como é o Brasil, o formato do Brasil. Ok, formato ok, mas tamanho não é esse. Enquanto a de Peters, ele fez o quê? É uma cilíndrica também, a semelhança entre elas duas é essa, as duas são cilíndricas, mas o Peters, ele decidiu dar ênfase ao tamanho real. Então, o tamanho do Brasil, aproximado do Brasil é esse mesmo, certo? No mapa do mundo, mas ele teve que distorcer uma coisa, ele distorceu o quê? O formato. O formato não é esse, exatamente não é esse. Por quê? Porque não tem, como eu falei, não tem como fazer um mapa perfeito, você tem que escolher Uni-D, Uni-D, aquilo que eu quero representar é isso aqui, então eu vou distorcer aquilo ali. Então, é isso. Aí aqui em cima está explicando um pouquinho a questão da projeção de Peters, ó. Ela é de 73, mas ela foi pensada desde o século XIX por um cara chamado James Gall, e aí o Peters, ele veio para reformular no século XX, né? Dar uma melhorada no mapa do século XIX do James Gall. Tchan, 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 tchan. Pronto, terminamos essa parte. Agora vamos para... Deixa-me ver. Eu não expliquei a questão de escala maior e escala menor, né? Foi bem interessante. Eu vou ter que voltar para a parte de escala depois. Não se preocupem. Porque também não expliquei como é que calcula, né? Então, tem que explicar o que é a escala maior, o que é a escala menor e também mostrar aí como é que a gente vai calcular a escala. E eu também quero falar para vocês sobre fuso horário. Eu também quero ensinar vocês a calcular fuso horário. Ah, Ana Beatriz, por quê? Porque vocês vão ver isso só no terceiro ano agora, no ensino médio, e quando chegar lá na frente, vocês vão ver só uma revisão. Não vou explicar mais tudo isso de novo. Lá na frente é só uma revisão. Vai ter um monte de questão para vocês resolverem sobre fuso horário, sobre escala, e vocês têm que ter já esse conhecimento de agora para poder você chegar lá na frente e não ficar ali tudo confuso, certo? Então, vou ensinar. Essa parte vai demorar um pouco mais, porque a gente está no sistema remoto e eu acho bem difícil, bem complicado
ensinar essas coisas de cálculos à distância. Eu acho um pouco complicado, porque eu não sei qual é a realidade de vocês, como é que vocês estão aí agora, como é que vocês, entendeu, estão no dia. Não é muito fácil, não, de entender, não. Por isso que essa parte aqui eu vou um pouquinho mais devagar. Tanto de fuso horário, que é a parte de coordenada geográfica, eu vou ensinar tudo que é longitude direitinho, e vou explicar ali como é que vocês vão